Oi, eu sou a Mayra Medeiros, eu nunca te pedi nada e aqui está um vídeo muito pedido por vocês. Tour pelas minhas tatuagens. Tararara, tararara, Ô, gente, cada tatuagem que eu faço, vocês vêm falar assim, Maíra, faz um tour pelas suas tatuagens. E aí, o que eu imagino? Eu dentro de um ônibus, com todos vocês, né, nesse ônibus, né, quase 700 mil pessoas dentro de um ônibus, e eu guiando esse ônibus por cima do meu próprio braço, indo em cada tatuagem, eu falo, essa tatuagem à esquerda, ela foi feita em 2007, quando eu tinha apenas... Enfim, era exatamente isso que eu penso quando vocês falam pra eu fazer tour pelas tatuagens. E chegou aqui o dia que eu vou contar aqui a história de algumas das minhas tatuagens, que são histórias que eu acho legais, peculiares, diferentes. Quando eu era criancinha e alguém me perguntava, Maíra, o que você quer ser quando crescer? Eu respondia na lata, roqueira. Porque eu quero ter cabelo colorido e tatuagens. Parece que eu estou bem na vida, não é mesmo? Porque eu tenho cabelo colorido e tenho tatuagens também. Eu sempre gostei muito de tatuagem. Quando eu era criança e adolescente, eu comprava muitas revistas de tatuagem, porque naquela época não existia Google nem Pinterest pra gente, né, ver as tatuagens que a gente mais gosta. E aí, no final das contas, eu era uma menina aficionada por tatuagens e que idolatrava vários tatuadores. E eu sempre me questionava, caraca, só tem tatuador homem, né? Não tem tatuadora mulher. E realmente, até hoje é bem difícil. Assim, a quantidade de artistas homens é bem maior do que artistas mulheres, inclusive, então é um ótimo momento pra você apoiar artistas mulheres, pra que a gente tenha cada vez mais tatuadoras. E aí eu comecei a... Eu me ligava muito em estilo de tatuagem, eu sabia todas as técnicas, todas as escolas. Realismo, hiperrealismo, new school, old school, biomecânico. Cara, eu sabia de absolutamente tudo e eu não tinha nenhuma tatuagem. Apesar de não ter nenhuma tatuagem, Maíra Medeiros pedia muito tatuagem. A Eliana, sua mamãe. E minha mãe sempre falou, meu, você é louca, porque tatuagem naquela época, gente, nos anos 90, era muito marginalizada. Chega de falar, vamos à altura da tatuagem. Começando com a minha primeira tatuagem, depois de implorar pra minha mãe durante anos e anos e anos e anos, a minha mãe falou assim pra mim, Maíra, eu te dou um cheque de 30 reais, você vai fazer o que você quiser, o que você conseguir com 30 reais. Eu consegui fazer uma coisa horrível nas minhas costas, porque essa tatuagem ficou horrorosa. E eu fiz uma tatuagem em amizade com a minha Viviane, que é a irmã da Leca, que vocês já viram aqui no canal. A gente fez um símbolo cabalístico que chama Yoshua. Ficou bom? Não, porque o cara fez invertido em mim. Olha que delicinha, hein? Porém, eu falei assim, nunca vou pagar essa tatuagem, porque eu vou levar essa tatuagem comigo pro resto da minha vida. Afinal, ela é a minha primeira tatuagem. Hoje eu fiz uma cobertura, mas eu falei pra não cobrir muito, porque eu queria ainda ver ela. Minha segunda tatuagem que eu fiz foi um coraçãozinho na perna. Então, esse coração eu quis fazer um lance meio tipo com um aspecto meio metálico e não sei o que. Na época ficou, gente. Hoje em dia não tem nada disso de metálico. O cinza já virou transparente, o branco já nem existe mais. E ele simbolizava, esse coraçãozinho simbolizava o meu primeiro salário de incríveis 200 reais, né? Meu salário era 200 reais, eu era uma estagiária de publicidade e propaganda numa agência de Guarulhos e a tatuagem me custou 100 reais. Choices, né, amores? Prioridades. Essa era a minha prioridade, eu queria muito. Uma outra tatuagem que eu tenho que é muito engraçada é essas daqui, ó, do meu pulso. Aqui está escrito razão e aqui está escrito emoção, em francês. Raison, émotion. Aí você vai falando, nossa, Maíra, você era fã de NX0? Entre razões e emoções, a saída é fazer. Não, nem existia essa música do NX0 quando eu tatuei esse negócio. E aliás, isso me perseguiu durante anos, porque primeiro que as pessoas achavam que eu namorava uma pessoa que se chamava Raison. Não é. Era Raison. A história dela, gente, é muito legal, ó. Estava andando eu e o meu marido, que na época era apenas o meu namoradinho, pelo centro de Guarulhos. Alegremente os dois saltitantes lá no calçadão da Dom Pedro. Quem é guarulhense vai saber onde era. E cara, tatuar uma coisa no pulso era uma parada muito tipo assim, ah, meu Deus, você está sendo muito maluca. Tipo, mano, tatuar aqui em cima hoje em dia, saca? Era muita ousadia, gente, pra uma pessoa só. Fiz as duas tatuagens por lindos 60 reais. Não ficou ruim que nem a minha primeira, mas também não ficou tipo, nossa, que tatuagem linda que você tem, Maíra. Mas eu não penso em apagá-las, não. Tô de boa com elas. E eu tentei esconder essa tatuagem da minha mãe por muito tempo. Até um momento em que eu estava no shopping, tava todo mundo numa praça de alimentação e eu faço isso. Eu tava de blusa de manga comprida. Aí apareceu assim, ó, um pedacinho do E. E minha mãe fez assim, que é isso? Aí eu mostrei. Pronto.
acabou o dia. Enfim, aconteceu, mas minha mãe hoje não liga mais. Pelo menos ela fala que não liga. Depois dessa tatuagem, eu fui lá e fiz a minha tatuagem que eu acho mais exótica. Quando as pessoas olham essa tatuagem, elas falam, Maíra, querida, o que é isso? É aqui, ó. É duas estrelinhas e o número 13 no meio, ó. O número 3 não ficou muito bonito, ficou meio que um B, né? Mas tudo bem também. E também foi num lugar meio assim, eu fui colocar esse piercing, aí depois, uma semana depois eu fui lá e tatuei esse negócio aqui. 13 porque é o meu número da sorte, é o dia do meu aniversário, eu sou muito apegada ao número 13. Quando eu tatuei, eu ficava mostrando o beiço pra todo mundo, né? Então eu chegava assim, Em seguida vieram tatuagens mais expostas, porque fui de pouco a pouco ficando mais ousada. Chegou a vez de fazer esta linda mulher. Quem é essa mulher, Maíra? Essa mulher é um quadro de um artista americano que se chama Roy Lichtenstein. E ele tem um lance meio pop art, um lance meio tipo quadrinhos que eu piro pra caramba e gosto muito. E aí eu resolvi tatuar isso aqui, ó. Esse desenho eu achei no Google e de uma pessoa que cobriu. Depois disso vieram essas tatuagens aqui. Na verdade veio essa daqui, ó, esse Mzinho. Quem me deu essa tatuagem foi o meu marido, quando eu era apenas meu namoradinho. Depois dessa tatuagem vieram duas andorinhas que eu tenho aqui nas minhas costas. Essas andorinhas eu fiz lá nos Estados Unidos com um amigo meu lá da época. E fomos lá na doideira e fizemos. Escolhi o desenho lá na hora e foi que foi. Retoquei essas tatuagens pro dia do meu casamento, porque o bolo do casamento, que tá aqui até hoje, ele tinha 2 passarinhos. Em seguida veio esse lacinho muito fofo aqui, ó. Que ele é todo... Eu não tenho nem... Quase não tenho tatuagens que tem cor. E ele é todo feito... No traço dele é roxo. Eu queria muito fazer um lacinho, eu fiz um lacinho. Por que motivos? Não, nenhum. Em seguida veio essa tatuagem aqui, esse old school dessa... Como chama isso aqui? Âncora. Essa âncora em old school que eu ganhei de uma tatuadora muito boa que chama Madhava. Ela é muito craque em old school e... me deu de presente que essa tatu. Foi aí que eu fiz uma tatuagem com uma pessoa que eu idolatrava muito. Então, continuo idolatrando, deixo muito claro isso. Ninguém mais, ninguém menos que Cigano, o melhor tatuador de realismo do Brasil. E eu falo isso de boca cheia porque ele estava lá naquelas revistinhas de tatuagem que eu colecionava quando eu era adolescente. O Cigano, ele fez essa Marilyn Monroe que eu tenho aqui, que, na minha opinião, é a minha tatuagem mais bonita, é a minha tatuagem mais perfeita. Dá pra você ver os cílios da Marilyn, a sobrancelha, tipo assim, detalhadamente. E ainda bem que ela fica assim guardadinha aqui dentro, porque ela não pega sol e aí ela não desbota nem nada. É incrível essa minha tatuagem. A Natália, ela fez esse bigodinho aqui e esse coraçãozinho aqui. Essas 2 tatuagens eu fiz porque eu queria tirar foto no álbum de casamento com meu marido colocando aliança e um coraçãozinho. E aqui eu queria tirar foto assim. Simples assim. Também tenho aqui nessa mão essa tatuagem que se chama Meet Me in Montauk. Essa tatuagem foi um tatuador lá do Novo Arte, que é o Arnaldo. E essa frase é de um filme que eu gosto muito que se chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Essa tatu foi feita também por um cara muito importante no cenário da tatuagem aqui no Brasil, que foi o Sérgio Leds, que tem o Leds Tattoo. Ele desenhou no meu braço, então tipo, ele fez um freehand, que é uma técnica que a pessoa desenha a tatuagem no seu braço com uma caneta e depois ele vai lá, pá, e tatua por cima. Pra essa região a gente tem aqui, ó, Male Tears. Eu fiz num lugar que não dá pra ver direito. Aqui eu tenho uma garrafinha que chama Male Tears. Aliás, o Male Tears e a cartinha tem vídeo aqui no canal mostrando essas tatuagens. No dia que eu fiz essa Male Tears, essa garrafinha, eu dei tatuagem pra toda a equipe que fez o Porquê Mulher. Então todas as minas saíram com uma tatuagem, todas lindas e maravilhosas e tatuadas. Eu amei. Eu tenho também esse negócio aqui de Ouija. E essa tatu eu quis fazer a planchete do Ouija em formato de coração. Porque o Ouija é aquele jogo que todo mundo tem medo, eu também tenho medo pra caramba, né? Fiz o triângulozinho do Ouija no formato de coração e eu falo que quem guia, quem me responde as coisas é o meu coração, né? E umas flores que eu acho bem bonita também do lado. É que a tatuagem também, na verdade, às vezes não precisa realmente ter um significado. Às vezes você acha bonito o desenho, você se sentiu, tipo, sei lá, atraído, você sentiu uma conexão. Vai tatuar
tatua. Às vezes a gente fica num lance, ai, mas será que isso é bonito o suficiente? Meu, não tem que ser bonito o suficiente, tem que ser uma coisa que vale a pena pra você, que de alguma forma você vai se sentir feliz com aquela tatuagem, mesmo que ela não seja, tipo assim, um exemplo de desenho bem feito e tal. Me conta aqui nos comentários quantas tatuagens você tem, ou se você quer ter tatuagens também. Qual foi a tatuagem minha que você mais curtiu, qual que você não curtiu, também pode comentar aqui. E convido você que não está aqui no canal para se inscrever, né? Se inscrever e receber vídeos aí se você gostou da minha carinha e da minha vozinha. Vamos, né? Arrasar. Um grande beijo e tchau!